Olá, seja bem-vindo a mais um Q&A aqui no nosso canal. Eu sou o Leandro Ruschel, falando diretamente de Miami, e estou pronto aqui para responder as perguntas que chegaram na última quinta-feira na nossa caixinha lá do Instagram. Então, se você quiser participar do nosso Q&A semanal, não deixe de enviar a sua pergunta pelo canal do Instagram. Vamos lá. Qual é a reação dos globalistas com a vitória de Trump? Quais serão os próximos passos, na sua opinião? Claramente, há já uma postura de recuo, né? Me parece que é um recuo estratégico. Eu não acredito que eles vão colocar de lado, né, simplesmente desistir dessa agenda totalitária que eles estão fomentando há tantas décadas. Mas fica evidente que há um recuo. A gente já viu vários desses globalistas chegando até a parabenizar Trump. O próprio Jeff Bezos, né, que não é exatamente assim um grande líder globalista, mas está alinhado com muitos dos princípios globalistas. Ele proibiu que o Washington Post, um jornal de extrema esquerda, declarasse apoio a Kamala Harris. E agora, depois da eleição, fez um post todo carinhoso com o Trump, dizendo que todos, né, estão torcendo por um ótimo governo e tudo mais. O próprio Mark Zuckerberg, que comprou, né, em certa monta aí as eleições de 2020 para o Biden, deu declarações durante o processo eleitoral dizendo que nunca viu um cara tão machão que nem o Trump diante daquele atentado, né, quando ele tomou um tiro no rosto, na orelha, né, por obra de Deus. Ele não teve a cabeça explodida ali ao vivo, né, nacionalmente. Imagina o efeito que isso teria nos Estados Unidos e no mundo, mas enfim, que ele ter levantado e ter falado fight, fight, fight foi a coisa mais corajosa que ele já viu na vida. Então, me parece que há uma certa acomodação, um certo recuo dos globalistas agora, percebendo a força do movimento conservador aqui nos Estados Unidos, mas eles devem estar se reagrupando para rapidamente buscar ou minar a administração Trump ou dar o próximo passo após essa administração. Eles não desistirão. Na sua visão, qual a real dimensão política e estratégica da vitória de Trump para a direita? Bom, é fundamental, né? Como o próprio Elon Musk falou, possivelmente se nós tivéssemos a vitória de Kamala Harris e ela tivesse o controle do Congresso, nós não teríamos mais eleições livres aqui nos Estados Unidos, ou seja, a maior democracia do planeta acabaria, porque a própria Kamala Harris já tinha falado no passado, ela escondeu isso muito do eleitor na eleição, sobre uma agenda de aumentar o número de assentos na Suprema Corte, de rasgar a Constituição, né, para fazer a justiça social, para acabar com a produção de petróleo nos Estados Unidos, imagine só, né? Mas ela declarou na agenda dela que ela queria fazer o controle de preços para acabar com a inflação. Algo que a gente espera de países como a Venezuela, não dos Estados Unidos da América. Então, a vitória de Kamala Harris seria um desastre completo para os Estados Unidos e para o mundo. Não é só uma questão de direita e esquerda, né? É uma questão de manter o mundo de pé, o mundo civilizado de pé. É um pessoal que acredita em censura, perseguição de adversários políticos, que quer o poder hegemônico. Então, esse seria o desastre. E o tamanho da vitória de Trump demonstra como a maior parte da população americana percebeu o nível de destruição que esse Partido Democrata está produzindo, economicamente, socialmente, moralmente. E essa vitória, sendo tão acachapante, coloca, né, um mandato nas mãos de Trump que vai ter reflexos pelo mundo, e reflexos muito positivos. Então, a expectativa é que essa vitória do Trump, a derrota de tipos como Kamala Harris, marque o começo do fim dessa agenda extremista, essa agenda woke, e uma nova fase de expansão da direita no mundo, né? Essa é a importância dessa eleição. Por que os votos da Califórnia, né, demoram tanto para ser computados? Bom, a Califórnia é um estado gigantesco, é o estado mais populoso dos Estados Unidos, e nós temos uma gestão há muito tempo democrata, né? Então é um estado profundamente ineficiente. Aqui na Flórida, por exemplo, que é um estado também muito populoso, os votos todos foram contados, tabulados e apresentados ao público em poucas horas, né? Em 2 horas já tinha quem tinha sido eleito aqui no estado, né, as principais votações. Então, basicamente, a Califórnia, como todo estado controlado pela esquerda, está cada vez mais ineficiente. O Supremo, com a eleição de Donald Trump, tende a evitar ataques às liberdades individuais? Olha, o que nós temos, as pessoas precisam entender isso, é uma situação em que o centro do poder no mundo e o centro do poder que interfere, inclusive,
em muitas empresas que acabam servindo para a infraestrutura da internet, como o Facebook, como o Instagram, né, que são do Meta, como o próprio X, como Google. Essas empresas, elas vão ser pressionadas desde os Estados Unidos a agir de uma maneira mais alinhada às leis e à cultura americana, ou seja, a cultura da primeira emenda, a cultura da liberdade de expressão. E isso acaba fazendo um impacto, inclusive, no Brasil, né? Então, ficará mais difícil para qualquer instituição em qualquer país de impor um nível maior de censura, né, de controle das informações pela internet, que basicamente tem a sua infraestrutura baseada aqui nos Estados Unidos. Além disso, há uma situação específica, né, com Elon Musk, que é uma espécie de braço direito do Trump hoje, pelo menos no processo eleitoral foi, que pode envolver uma pressão que vai além da pressão usual, que já é natural por conta de uma visão que foi aprovada aqui nos Estados Unidos de liberdade de expressão. Não podemos esquecer que autoridades americanas se reuniram com a Justiça Eleitoral brasileira para, de uma certa forma, criar aí esse aparato todo de censura, né, que nós vimos nos últimos anos. Aqui foi mais difícil implementar isso diretamente, porque, novamente, nós temos a Constituição, nós temos a Primeira Emenda e nós temos uma Suprema Corte que defende, né, ainda a Constituição americana, mas no Brasil o avanço foi rápido. Então, tanto de forma indireta quanto de forma direta, nós devemos ter uma pressão maior sobre instituições brasileiras para que elas garantam os direitos individuais, os direitos fundamentais dos brasileiros. Como isso vai se desdobrar e se efetivamente isso vai ter um resultado, a gente vai ter que observar. Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse Kamala Harris na presidência, seria muito mais fácil para todos os países que têm essa postura mais autoritária seguir adiante com o seu processo de censura, porque hoje o Partido Democrata é a favor da censura. Você votou nos Estados Unidos? Sim, votei, né? Eu estou nos Estados Unidos já há muitos anos e hoje eu tenho uma dupla nacionalidade. Eu sou brasileiro e americano. Então, como eu sou também cidadão americano, eu posso votar aqui nos Estados Unidos. Você acha que o Trump vai dificultar vistos como EB-2? Não, eu não acho que esses vistos para trabalhadores especializados serão impactados. O Trump deixou bem claro ao longo das eleições e até mesmo durante o seu pronunciamento de vitória que ele quer imigrantes vindo de forma legal para os Estados Unidos, que as portas estão abertas, mas não para imigração ilegal em massa. Então eu acho que esse será o tipo de imigração que será alvejado aí pelas políticas de Trump, inclusive com deportação de quem entrou dessa forma. Qual é a sua grande expectativa para este novo governo Trump? A minha principal expectativa, e eu creio que isso é o ponto fundamental, e espero que o Trump tenha consciência disso, depois de tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, é desmontar o aparelhamento que a esquerda fez da máquina, né, estatal, que muita gente chama de Deep State aqui, especialmente envolvendo serviço secreto, envolvendo o Departamento de Justiça, envolvendo o Departamento de Estado, envolvendo o próprio FBI. Essas instituições foram completamente aparelhadas e passaram a ser utilizadas para perseguir conservadores, e o Trump foi o maior perseguido de todos. Então é preciso que Trump faça finalmente uma limpeza, né? Ele falou no primeiro mandato em drenar o pântano, mas ele não conseguiu fazer isso. Espero que ele tenha aprendido como é que funciona o Washington e agora finalmente consiga, de fato, limpar o pântano. Com o Trump no poder, como ficam as guerras? Então a expectativa é pela diminuição dos conflitos no mundo, porque o Trump defende a política de paz pela força. Então ele quer demonstrar muita força militar, ele já disse que vai expandir o orçamento militar, mas ele não quer usar os militares, ele quer simplesmente dissuadir os outros países inimigos, as outras forças inimigas, a entrar em conflito com os Estados Unidos, que foi a principal diretriz americana ao longo da história, né? Infelizmente, em alguns momentos, tanto a direita quanto a esquerda, alguns presidentes resolveram ser mais agressivos e iniciar guerras impossíveis de serem ganhas ou guerras que vão gerar apenas alimento para o conflito, né, para a indústria de armas, enfim, para outros benefícios que não o povo americano e o povo no mundo inteiro. Interessa aos Estados Unidos ajudar o Brasil a não virar uma ditadura? Um Brasil fraco é melhor para os Estados Unidos e para a União Europeia? Olha, essa é uma pergunta complexa, né, porque ao longo da história a gente já viu os Estados Unidos
negociando, né, ou tendo boas relações com ditaduras aliadas. Então, a questão número 1 é: que tipo de Brasil é favorável ou não aos Estados Unidos? Me parece que durante a administração Trump, ou melhor colocando, durante a administração Biden, houve uma aproximação com a esquerda brasileira, acreditando que Lula seria mais favorável aos globalistas, que hoje o Partido Democrata, né, ele é mais globalista do que americano. Na verdade, ele é anti-americano e mais globalista, e que o Brasil seria um aliado nesse sentido mais globalista. Mas o que a gente viu foi o Brasil, né, sob o comando aí do descondenado Lula, se aproximando ao eixo do mal, China, Rússia, Irã, e se afastando dos Estados Unidos, né, e se afastando do próprio projeto globalista também. Então isso não interessa nem aos Estados Unidos, levando em consideração os Estados Unidos como sempre foram, né, defendendo os interesses americanos, nem ao Partido Democrata, que agora está saindo do poder, porque o Partido Democrata tem esse projeto mais globalista. Então, independente de ser democracia ou ditadura, eu creio que para a gestão Trump, que esse sim, né, tem uma postura pró-americana, não interessa um Brasil no colo da China, no colo da Rússia, no colo desses inimigos dos Estados Unidos como Irã. E aí não depende muito de ditadura ou democracia, depende do alinhamento ou não alinhamento aos Estados Unidos. Mas o Trump, especialmente, me parece ser um sujeito que tem uma postura pró-valores americanos, não só em defesa dos Estados Unidos, mas onde ele consegue defender, né, regimes mais abertos, regimes mais livres, ele fará isso. Agora, se tiver que lidar com uma ditadura, que seja uma ditadura favorável aos Estados Unidos. Essa é a visão que os americanos sempre tiveram. Por que o resultado das eleições dos Estados Unidos da América foram apresentados de forma tão rápida dessa vez? Por um motivo muito simples. Trump ganhou com uma vantagem relativamente grande. Ou seja, mesmo sem o fim das apurações, já dava para perceber que ele seria vitorioso. Só por causa disso, porque a contagem dos votos continua até agora, né? Vários dias depois das eleições. Mas já no começo das contagens, ou mais próximo, né, da metade para o fim das contagens, ficou evidente que ele estava muito na frente e que não teria mais como virar em vários e vários estados, né? Só por causa disso que foi anunciado o resultado muito mais cedo do que na eleição anterior, que acabou sendo decidida por 40 mil votos em condados-chave pelo país. O Trump já pode tomar decisões e executar elas, ou precisa esperar a posse? Não, hoje ele é só o presidente eleito. Então ele tem a segurança do serviço secreto, ele começa a ver os releases diários, né, da inteligência americana, ele tem algum acesso às informações, mas ele não tem nenhum poder executivo, ele não tem nenhum poder de caneta. Ele só tem o poder da caneta exatamente no momento que ele toma posse, o que vai acontecer apenas em janeiro do ano que vem. Por enquanto, ele é só o presidente eleito. Moraes liberará Bolsonaro para ir à posse de Trump? Eu acho muito improvável. Na verdade, me parece até que o sistema brasileiro de perseguição pode até acelerar agora, avançar para aproveitar esse momento antes que o Trump esteja na presidência e possa exercer uma pressão maior sobre essa repressão, né, no Brasil para impedir que ela avance. Então, eu acho muito difícil que o passaporte de Bolsonaro seja liberado e eu acho mais provável até que ele sofra uma aceleração dessa perseguição, tanto ele quanto, né, a direita como um todo, quanto os líderes da direita, pelo menos neste momento. Posteriormente pode haver uma mudança com o Trump assumindo a presidência. Por que os Estados Unidos não acabam com os usuários de drogas nas ruas? Bom, não é um problema fácil de resolver, né? Mas infelizmente nós tivemos uma certa mentalidade esquerdista se impondo em muitos estados, mais notadamente na Califórnia, que acaba incentivando o uso de drogas, liberando todas as drogas e até dando bolsas, né, para drogados ou mendigos, enfim, pessoas em condição de rua, que não é uma política inteligente, interessante, a não ser para um governo que quer transformar os seus cidadãos em zumbis. Aqui na Flórida, por exemplo, eu vejo esse problema muito menos visível, né, e até acontecendo menos de fato. Inclusive, recentemente foi passada uma lei que proíbe as pessoas de dormirem em locais públicos, né, como praças, parques, bancos de ônibus e assim por diante. E há uma tolerância muito menor com esse tipo de postura. Já em São Francisco, eles recebem até mesmo instrumentos para utilizar as drogas, recebem uma bolsa mensal, e isso acaba retroalimentando o problema.
Esse é o primeiro nível do problema. O segundo nível do problema é mais profundo. O uso de drogas está ligado a uma perda de perspectiva de propósito na vida. Então as pessoas estão abandonando a religião, estão abandonando a vida em família, estão abandonando os valores morais mais elevados e acabam colocando todas as suas expectativas de realização nos prazeres mundanos, né? E a droga acaba sendo uma forma de buscar uma autodestruição por conta dessa perda de perspectiva de vida. E isso está ligado também a essa mentalidade materialista da esquerda que acaba levando as pessoas ao desespero e à perda da perspectiva, né, do propósito da sua própria vida. E isso é muito triste. O número de pessoas que cometem uma espécie de suicídio através do uso de drogas só aumenta. Se não me engano, no passado foram 120 mil mortes por overdose, por uso de drogas. Isso são as mortes diretas, né? Sem considerar todos os outros problemas gerados. Então, é um problema cujo motivador é mais profundo e a gente tem que restabelecer essa lógica, né, de propósito de vida para resolver essa questão. Não é algo fácil. O Partido Democrata sempre foi esquerdista? Sim, sempre foi um partido de uma esquerda, só que uma esquerda mais moderada. Sempre teve algumas bandeiras em comum entre democratas e republicanos, como, por exemplo, o patriotismo, né, a defesa dos Estados Unidos. Infelizmente, nos últimos vários anos, eu acho que o grande ponto de virada foi com a eleição do Obama, e é por isso que eu considero o Obama o pior presidente da história dos Estados Unidos, o Partido Democrata começou a se radicalizar e assumir até mesmo uma postura anti-americana, uma postura woke, né? Os Estados Unidos seriam aí fruto de uma visão racista, de uma visão injusta de mundo, e então ele deveria ser completamente reformado ou até mesmo destruído para se criar um novo país mais parecido com um Brasil, né? Se afastando até daquele modelo antigo do Partido Democrata, que era uma visão um pouco mais europeia, né? Um Estado um pouco maior, com um pouco mais de seguridade social, mas sem avançar tanto, né? Mantendo um certo livre mercado. Hoje, o Partido Democrata defende, especialmente na pauta de costumes, a destruição completa dos valores americanos, que eles consideram valores injustos, imperialistas, enfim, todo aquele blá 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 que a gente está acostumado a ouvir da própria esquerda brasileira, da esquerda mais extremada no mundo inteiro, né? Então, o Partido Democrata hoje não é mais o mesmo Partido Democrata de um Kennedy, por exemplo. Hoje, um Kennedy seria tratado como um extremista de direita, como um fascista, né? É isso que aconteceu. Twitter Files pode engrenar a partir de 2025? Eu não sei se exatamente o Twitter Files, para quem não sabe, o Twitter Files é o escândalo de liberação de documentos internos do Twitter pelo Elon Musk após a compra da empresa, que mostram uma certa colaboração do governo americano com essas empresas de tecnologia para perseguir e censurar conservadores, né, utilizando essas plataformas. Eu não sei se exatamente o Twitter Files, mas eu sei que essa postura que aconteceu em várias plataformas, e essa postura ativa do Partido Democrata de censurar, de defender a censura, está sendo investigada já pelo Congresso americano, porque a Câmara dos Deputados voltou para a mão dos republicanos, na Comissão de Constituição e Justiça, né, equivalente à Comissão de Constituição e Justiça brasileira aqui nos Estados Unidos, já está investigando isso há bastante tempo, inclusive foi essa comissão que abriu as comunicações da Justiça Eleitoral brasileira com o Twitter no Brasil, né, pela censura. Isso explicou muita coisa do que está acontecendo no Brasil. Essa comissão deve avançar e deve utilizar a força do Departamento de Justiça, que agora estará nas mãos dos republicanos. Ou seja, nós deveremos ter muita coisa vindo à tona e pessoas pagando pela transformação de órgãos de investigação em órgãos de perseguição à direita, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero que isso avance. Com Trump, os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia na guerra? Acabará o dinheiro infinito? Depende do que você define como apoiar a Ucrânia. Será que a administração Biden, né, o governo democrata, estava de fato apoiando a Ucrânia ou está utilizando a Ucrânia como bucha de canhão contra a Rússia, contra a China, enfim, contra os seus opositores e quer, né, manter um estado permanente de guerra para enfraquecer esse outro fronte ao custo de centenas de milhares de vidas de ucranianos, né? Essa é uma pergunta importante. Então,
eu acredito que o Trump vai defender o fim do conflito, como ele tem falado. Vai buscar um acordo de paz e o fim dessa guerra, né, que eu acho que é de interesse especialmente dos ucranianos. Também não é interesse do Ocidente entrar numa guerra nuclear com a Rússia. Acho que isso não é de interesse de ninguém, né? Nem dos próprios russos. Então, eu creio que Trump vai buscar uma negociação e o fim desse conflito. E os imóveis nos Estados Unidos, o que você acha de investir nesse segmento, sendo do Brasil? Olha, tem uma forma fácil e eficiente de investir em imóveis nos Estados Unidos, que é através de REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários que nós temos no Brasil. A grande vantagem de investir através de REITs é a facilidade, né? Porque você compra um fundo como se fosse uma ação em bolsa, é a liquidez, você pode entrar e sair a qualquer momento, e você pode investir em áreas específicas, porque hoje o mercado imobiliário americano é gigantesco, né? E você tem várias áreas e algumas áreas bem problemáticas. Por exemplo, no setor de imóveis comerciais, a gente tem um problema sério. Está havendo uma mudança no mercado profunda já há vários anos, e esses imóveis estão diminuindo, né, de valor. Então, o que eu acho que você não deve fazer, na maior parte dos casos, é o que muitos brasileiros fazem, comprar uma casinha em Orlando, ou mesmo aqui em Miami, para buscar uma renda de aluguel, né? Isso, se não é feito de forma muito específica, de forma muito profissional, usualmente vai gerar um retorno negativo, né? Então, vale a pena dar uma olhada aí nos REITs. Trump terá alguma indicação para a Suprema Corte durante o seu mandato? Não tem como saber, né? Porque o cargo de ministro da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos é vitalício. Então, depende ou da aposentadoria ou do falecimento de algum ministro. Há alguns ministros que já estão com idade mais avançada e podem, né, se aposentar, e isso abriria vaga na Suprema Corte. Mas não tem como saber. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Qual é a melhor maneira de trazer 3 milhões de reais do Brasil? Sou residente aqui nos Estados Unidos. A maneira mais fácil e rápida e eficiente é utilizando o nosso serviço, né? Nós temos uma empresa de investimentos no Brasil chamada Liberta Investimentos. Essa empresa também tem um escritório nos Estados Unidos e a gente ajuda as pessoas a fazer esse tipo de transação e esse tipo de alocação de investimentos aqui nos Estados Unidos, né? Então, vá até a Liberta Investimentos e abra a sua conta. E aí a gente pode te ajudar a fazer este câmbio, ok? Hoje é muito simples. Você abre uma conta no Brasil, você abre uma conta nos Estados Unidos e faz uma operação de câmbio enviando esses recursos. Nunca foi tão fácil. Os BRICS têm condições de prosperar e enfrentar o dólar? Eu não vejo condições de essa união, né, de países capitaneados pela China comunista, não podemos esquecer, né, uma ditadura brutal, com países como Rússia, com países como Irã, conseguirem, nas próximas décadas, substituir a força do dólar, né? Não há confiança, por exemplo, nas autoridades chinesas. Não há a menor confiança. Você teria, né, as suas reservas na moeda chinesa? Acho que pouca gente no mundo diria que preferiria aí a moeda chinesa do que a moeda norte-americana, né? Então eu vejo como um bloco importante, um bloco que vai incomodar e um bloco anti-ocidental, que define aí, que defende valores ou antivalores que nós não podemos concordar. E infelizmente o Brasil está se alinhando a essa gente. Os grandes bancos dão suporte para o desgoverno. O motivo são os juros da dívida interna? Não vejo que necessariamente né, uma postura maquiavélica de vamos defender uma agenda socialista porque os juros vão ser mais altos nessa agenda. Claro que isso é interessante para os bancos, mas eu não vejo como principal motivo. O principal motivo é um alinhamento com qualquer poder, com qualquer governo. E, obviamente, um governo que seja centralizador, que seja regulador, é mais favorável a empresas gigantescas que vão produzir, através de uma regulação excessiva e de uma conexão maior com o poder, dificuldades, né, para a entrada de outros participantes, para a entrada de concorrentes. Então, eu vejo que o principal motivo da aproximação é o alinhamento com o poder, a proteção dos próprios negócios e impedir a entrada de concorrência através de favores, né, como regulações ou medidas que impeçam essa entrada de concorrentes e favoreçam os próprios grandes conglomerados, não necessariamente só os grandes bancos. Por que economistas deixam de lado a ideologia que esse governo segue? Tratam como incompetentes só. Boa parte dos economistas
têm uma visão mais à esquerda, né? São socialistas, ou, na melhor das hipóteses, são keynesianos, acreditando que o Estado é o grande promotor do crescimento, o que é uma balela, né? Agora, os economistas que não têm essa vertente à esquerda, que são mais liberais, têm um grave defeito. Eles acreditam que tudo gira em torno da economia, quando, na verdade, a economia está num nível abaixo da política, da ideologia, da estrutura de uma sociedade. Não há como um livre mercado funcionar sem que haja um arcabouço político que permita esse livre mercado funcionar. E na cabeça de muitos liberais, economistas ou não, se você deixa o mercado livre, o resto da sociedade se organiza e tudo funciona bem, o que não é o caso, né? O livre mercado por si só não para em pé. Então, esse eu acho que é o grande pecado dos economistas liberais ou dos liberais em geral. Por que o nosso povo é tão ignorante, Leandro? Eu percebo pessoas apoiando tudo sobre o Supremo e o Lula. Olha, não vejo só uma questão de ignorância, porque sempre nós vamos ter um mar de ignorantes em qualquer sociedade, né? E esse é um dos problemas da democracia. Os votos valem a mesma coisa. Mas eu vejo um problema de uma onda totalitária no mundo, em que muita gente, especialmente no espectro da esquerda, está acreditando na força, na repressão contra opositores e buscando o poder hegemônico, né? Então, o que a gente está vendo é esse ciclo totalitário de volta ao mundo, como nós tivemos em outras oportunidades na história. Então, isso é o mais perigoso, porque a ignorância em si sempre foi e sempre será aí a regra, né? O mundo sempre foi tocado e sempre foi decidido pelas elites. E essas elites hoje têm um percentual significativo delas, né, especialmente no Brasil, que defendem essa visão cada vez mais totalitária. E esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje. Bolsonaro colherá frutos da eleição de Trump juntamente com o apoio de Milei e Bukele. Obviamente que a circunstância na América, né, como um todo, não só na América Latina, principalmente pela liderança do Milei e agora, né, no país mais poderoso do mundo, nos Estados Unidos, isso gera um cenário mais favorável para o Bolsonaro, para a direita brasileira. Mas eu vejo muita gente um pouco eufórica, né, e já contando que uma presidência de Trump garante a elegibilidade do Bolsonaro ou que vai rapidamente acabar com todos os nossos problemas no Brasil. Não creio que seja exatamente assim, né? É um passo importante, é uma circunstância muito favorável, mas não resolve, como num passe de mágica, todos os problemas brasileiros. Longe disso.